Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e hoje, como intérprete, está aqui com a gente o Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Muito bem. Então, nesta aula que nós vamos falar então, sobre uma coisa muito importante, né, do ponto de vista científico. Então, as atividades científicas desenvolvidas no continente gelado, né? Qual é o nome desse continente? A Antártida. Então, a Antártida ela é muito importante para desenvolver novas pesquisas que, inclusive, vão beneficiar a humanidade como um todo, tá bom? Então, é isso que nós vamos analisar nesta aula aqui. Vamos lá. Então, o objetivo principal aqui, né, é analisar as atividades científicas que os países desenvolvem no continente gelado, tá bom? Então, vamos refletir aqui sobre algumas questões. Olha só, vocês sabem qual a influência do Tratado Antártico e do Protocolo de Madrid nas pesquisas científicas da Antártida? E também, vocês sabem quais atividades científicas são desenvolvidas nessa região? É isso que nós iremos fazer, então, uma apresentação geral sobre essas perguntas e dar as respostas, tá bom? Vamos lá. A questão da atividade científica foi determinada, então, pelo protocolo, né, ou pelo Tratado Antártico, melhor dizendo. Então, esse tratado foi assinado em 1959 por vários países, né? Então, aqui tem algumas bandeirinhas aí dos países que pertencem ao tratado e entrou em vigor em 1961, incluindo o Brasil, né, que pertence a esse Tratado Antártico, né, de exploração científica e pacífica desse continente, beleza? Firmando então um compromisso de uso do continente apenas para fins pacíficos e cooperação internacional por meio do desenvolvimento de pesquisas científicas. Então há uma integração no geral entre os países para poder utilizar o continente para coisas importantes para a humanidade. Então aqui, por exemplo, né, no Tratado Antártico, que entrou em vigor após aí uma revisão, né, em 1998, o Protocolo de Madrid, então, né, que foi assinado ali, então, nessa época, e com o intuito, então, de preservar, né, essa região, proibindo, por exemplo, o quê? A exploração dos recursos minerais, como petróleo, carvão, mineral, né, e o gás mineral, o gás natural, nesse continente, né? Então, esse tratado, então, vai estar em vigor durante 50 anos e em 2048 que ele finaliza, então, e ele propõe o seguinte, impacto zero, né? Então, olha só, poder, então, tudo que é feito de pesquisa científica gera, claro, também seus resíduos, né? O ser humano, por meio dos cientistas, vão até lá, fazem suas pesquisas científicas, mas também tem que levar os resíduos de volta para o país de origem. Então, isso é tomado um devido cuidado, né? Extremo quanto a isso. E isso ajuda a preservar, então, a fauna, né? E a flora da região, né? Os musos, líquenes que existem lá na região de tundra, na região que margeia o continente antártico, e também os animais, como os pinguins, as focas, os leões marinhos e assim por diante, tá bom? Gerando, então, com tudo isso, tentando gerar um impacto zero na região. Aqui temos aqui, então, uma foto, né, de alguns pesquisadores aqui, fazendo pesquisas científicas, ok? Então, vocês já pensaram, então, o que as pesquisas científicas desenvolvidas na região dos polos, né, ou no caso aqui do Polo Sul, podem contribuir para a humanidade? Então, para que serve, né, ir lá e pesquisar? Nós vamos ver aqui agora. Então, por exemplo, olha aqui, ó, as pesquisas científicas podem ajudar, por exemplo, a descobrir o passado climático do nosso planeta. Então, se tira, por exemplo, uma coluna de gelo, né, por meio de um equipamento, e ali tira um extrato em que vai ter várias camadas. A camada mais de baixo, a camada mais antiga, a camada mais de cima, a camada mais nova de neve. E ali tem vírus, bactérias, concentração de dióxido de carbono, né, de oxigênio, enfim, de vários tipos de substâncias ali que os cientistas vão analisar e descobrir o passado climático do nosso planeta, fazer comparações com a atualidade e, por exemplo, ver se o planeta está tendo mudanças climáticas severas ou não, né? E como que o homem pode ajudar a diminuir esses impactos, inclusive para o nosso próprio benefício, né? Tá bom? Esses efeitos, então, poderiam ser efeitos globais, né? Se tivesse muitos impactos negativos a mais nessa região, gerados por um descontrole na exploração da região antártica, ok? Então, olha aqui, ó. Além disso, né, os estudos das camadas de gelo acumuladas por milhares de anos na Antártida podem fornecer, então, informações
sobre as alterações climáticas e ambientais pelas quais o planeta já passou. Então aqui, por exemplo, saber se no passado teve um aquecimento global no planeta, se teve uma glaciação, né, se teve vulcanismos, né, porque pela concentração de dióxido de carbono e outros elementos como enxofre presentes ali naquelas colunas de gelo, dá para se saber o que aconteceu no passado do nosso planeta. E os pesquisadores então investigam isso aí para que a gente também possa tomar medidas na atualidade, tá bom? Por exemplo, quando derrete, né, os glaciares, né, nos tempos atuais, isso é impacto causado pelo homem ou será que são ciclos naturais? É isso que vem sendo discutido aí na comunidade internacional. Bom, e como que a região da Antártica ou da Antártida ela surgiu? Então a gente tem que colocar a teoria aqui proposta pelo cientista alemão Alfred Wegener, ou Alfred Wegener, ok? Ele propôs o seguinte, que todos os continentes no passado do nosso planeta eram todos unidos e formavam um único e gigantesco continente. Você sabe o nome desse continente? É a Pangeia. A palavra Pangeia significa toda a Terra. Então, à medida que, ao passar do tempo, né, essa grande massa de terra se separou, né, formando aí o que hoje temos de 6 continentes, a Antártida veio a ser um desses continentes, beleza? Então, a explicação rápida sobre a deriva continental é essa. Então, vamos ver no detalhe aqui, olha só. Então, cada mapa desse aqui mostra um momento da separação das placas tectônicas. Então, aqui estava então toda a Pangeia, ok? E aqui está a porção do que hoje corresponde à Antártida, ok? Dentro desse primeiro círculo vermelho. No segundo círculo vermelho, a posição da Antártida quando se separou em 2 grandes continentes, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul, incluindo a Antártida, reparei, inclusive a América do Sul, ó. O Brasil, né, o que hoje é o Brasil, está no que é essa porção aí da América do Sul. E terceiro momento, né, a Antártica ou Antártida migrou para o sul do hemisfério sul e ficou gelada, ficou congelada, né? O que hoje temos então o continente mais frio do nosso planeta. Então essa é a posição que está no globo terrestre atualmente, ok? Se tornando aí então um dos 6 continentes que existem. Muito bem. Então, primeira atividade aqui para a gente desenvolver então e fixar o conhecimento do que a gente viu até o momento. Analisando o que estudamos até agora, é importante pensarmos então que a preservação da Antártida é fundamental então para o futuro de todo o planeta. Na verdade, para o futuro da humanidade e dos seres vivos que vivem também. Escreva sua opinião sobre a importância das pesquisas científicas realizadas na Antártida. Então lembre-se lá do que nós falamos do gelo, né? Da exploração científica da Antártida. Escreva aí em seu caderno e em seguida retornaremos aí com a correção, beleza?
E aí, meus bons alunos, conseguiram então desenvolver a sua resposta dessa atividade aqui? Então, por que então que é importante ter as pesquisas científicas nessa região gelada do planeta? Já parou para pensar? Então, vamos ver aqui então a nossa resposta aqui, vamos corrigir. Então, olha só, o aluno deve então, você deve então ter escrito que é importante para todo o planeta, essas pesquisas científicas, pois essas pesquisas estão relacionadas então aos estudos sobre as mudanças climáticas, que afetam a minha e a sua vida também, e de toda a humanidade, e as questões ambientais, afetando também os animais e as plantas que existem no planeta, tá bom? Se tiver, por exemplo, mais dióxido de carbono na atmosfera, as plantas podem se beneficiar, mas os seres vivos que vivem da respiração, do oxigênio, podem ter problemas também, como muitos vêm morrendo, por insuficiência respiratória e assim por diante, por conta de muito excesso de CO2 na atmosfera. E também os recursos naturais presentes nesse continente são importantes, então devem ser explorados, claro, da forma mais adequada possível, e para isso você precisa fazer um levantamento. Esse levantamento é feito por pesquisas científicas, ok? Então são alguns exemplos que a gente pode citar então neste momento. Bom, atividade então científica na Antártida, o Brasil também tem a sua atividade científica. Então aqui temos aqui uma expedição brasileira, aqui temos um grupo de cientistas brasileiros, ali atrás um navio que trouxe os cientistas. Atualmente também é trazido de avião, o avião C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira, também traz ali, além de novos pesquisadores, e leva os que já estavam no continente para trazer para o Brasil de volta, também trazem alimentos e equipamentos científicos e assim por diante, muito importante. Então vocês sabiam que a partir de 1982 o Brasil também tem presença na Antártida? Então fiquem sabendo a partir de agora, que a gente vai mostrar aí, olha só. Então, nessa posição aqui do mapa é onde está localizada então a base científica brasileira, a base chamada Comandante Ferraz. Essa base então está na ilha Rei George, ok? Próxima à Península Antártida, na Baía do Almirantado, no arquipélago então, eu vou tentar pronunciar, tá? Shetland do Sul, ok? Então essa na verdade era a base antiga. Lembrando que a base brasileira pegou fogo, teve um acidente, e ela foi substituída por uma moderna, uma bem mais adequada para as condições da região, que inclusive tem detectores de incêndio e tudo mais. A chance daí de ter um problema é quase nulo. Bom, e o Brasil então desenvolveu o programa ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, em que a logo, são essas logos aí, e serve para quê então? Para desenvolver pesquisas científicas nessa região, com fins pacíficos, para poder então desenvolver curas para várias doenças, Você precisa pesquisar, por exemplo, os musgos que tem lá na região Antártida, e animais e plantas, beleza? Então aqui tem um grupo aí de cientistas fazendo pesquisas, por exemplo, meteorológicas, para ver a quantidade de chuvas que caem na região, na forma de neve, a quantidade de umidade que tem, o solo, por exemplo, tirar do solo ali os musgos para levar para o continente, aqui na América do Sul, e fazer pesquisas nas universidades brasileiras, e disso tirar substâncias novas para poder desenvolver por exemplo, medicamentos, que é muito importante. Então, são coisas importantes aí que o Brasil vem pesquisando ao longo do tempo. Além também de pesquisas oceanográficas, Pesquisar aí os animais que vivem no mar glacial antártico, ou também conhecido como Oceano Glacial Antártico, e disso tirar pesquisas científicas. Inclusive, muitas espécies vêm sendo descobertas, no fundo desse mar gelado. A gente pensa que não tem nada lá embaixo. Aí robôs, submarinos robôs, pesquisam essa região e acabam descobrindo novas espécies. Bom, segunda atividade então para a gente desenvolver aqui e fixar o nosso conhecimento. Analisando então as pesquisas científicas desenvolvidas pelo Brasil na Antártida, explique qual a importância então dessas pesquisas brasileiras, por meio do programa ProAntar. Então, escreva aí o que significa o programa ProAntar e qual a importância dele para o Brasil e, claro, para toda a humanidade, tá bom? Em seguida, retornaremos aí com a resposta.
E aí, alunos, conseguiram desenvolver aí a sua resposta, né? O que o programa ProAntar contribui para as pesquisas científicas brasileiras? Vamos ver aqui então? Muito bem, olha só. Existem então várias pesquisas sendo desenvolvidas pelos cientistas brasileiros, né, na Antártida, por meio desse programa que a gente citou aí, o ProAntar, que é o Programa Brasileiro na Antártida, né, de pesquisas científicas, que, por exemplo, coletam dados atmosféricos, ok? Dados geológicos, das rochas que tem lá e assim por diante, do solo, né, o permafrost que tem lá, da fauna, como os pinguins, as focas, né, os leões marinhos, e também da flora, musgos, líquenes, alguns tipos de gramíneas. Então, tudo isso sendo pesquisado, tira-se disso, né, lições para que a gente aprenda, por exemplo, novas técnicas, né, de fazer medicamentos, fazer coisas ligadas a novas tecnologias e assim por diante. Então, repare que tudo isso é importante para que a gente utilize da forma pacífica o continente gelado, ao mesmo tempo que a gente utiliza, né, para desenvolver aí a humanidade, tá bom? Então, olha aqui, por exemplo, ó, com a formação, por exemplo, de medicamentos, que a gente está falando aí, formulação, melhor dizendo, na agricultura, né, melhorar aí várias espécies de sementes para depois ser utilizados na lavoura, novos pesticidas também e herbicidas. Produtos anticongestionantes, né? Aqueles que tiram, por exemplo, né, o nariz congestionado, assim por diante, as vias aéreas congestionadas. Protetores solares, olha que interessante, né? Protetores solares também desenvolvidos a partir daí, entre outros tipos de novas tecnologias. Então, tudo isso aí é muito importante e sendo desenvolvido pelo nosso país. Olha que interessante. As universidades, por exemplo, do Rio de Janeiro desenvolve isso, a Universidade de Brasília, né, a Federal de Brasília, desenvolve isso também. E, além de outras universidades do Brasil, usa os materiais coletados e, então, esses materiais são pesquisados, tá bom? Muito bem. Então, o que nós vimos então durante esta aula? Nós vimos aí, então, que a Antártida está sendo explorada de forma científica e por meio de tratados como o Tratado Antártico, isso é de fim pacífico e esses conhecimentos são utilizados para melhorar a humanidade, ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Até o nosso próximo encontro.